Uau! Serão 4 temas gerais sobre santidade, ministrados pelo Dom Nicolás, Dom José Antônio, Moisés Azevedo e Emir Nogueira. Ainda terão 12 workshops com temas sobre pastoreio, artes, jovens, pobres, missão, família, espiritualidade e muitos outros. Ainda terá shows exclusivos nos intervalos para os participantes. Eu não posso perder! E você? Quanto mais santos, mais fecundos. Congresso Shalom, 5 e 6 de setembro. Faça sua inscrição. Está en juego la suerte de la humanidad. El hombre puede construir un mundo sin Dios, pero este mundo acabará por volverse contra el hombre. Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia, cada una. Il noi divino costituisce il modello eterno di quello specifico noi, umano, costituito da un uomo e una donna che reciprocamente si donano in una comunione indissolubile e aperta alla vita. Cristo sa cosa è dentro l'uomo, solo Lui lo sa. Lejos de Él solo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida eterna, de vida eterna. Buscar a Cristo, mirar a Cristo, vivir en Cristo. Este es mi mensaje. Podemos nos sentar para a liturgia da palavra. Você que está com a sua liturgia pode nos acompanhar a partir da página 100. Juntos acompanhemos toda a liturgia da palavra. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana. Pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós com fraqueza e receio, e muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não tinha nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção
para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, contudo nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, na nossa caminhada sobre esta terra, existem 2 corações que se procuram mutuamente. O coração de Deus, que nos procura porque quer nos amar, e o nosso coração, que procura a Deus porque quer ser feliz. Toda a nossa vida de oração, toda a nossa caminhada, trata-se em buscar essa união profunda desses 2 corações. A busca de Deus é uma busca muito respeitosa. Porque se Deus viesse com toda, respeitosa e simples, né? Porque se Deus viesse com toda a sua onipotência de uma vez só, como diz no Antigo Testamento, quem vê a Deus morre. Por quê? Porque aquela luz tão reluzente seria mais forte do que a nossa capacidade de absorvê-la. A bondade de Deus nos pareceria tão distante que não a reconheceríamos. Deus então se faz homem, vem na simplicidade da palavra, da comunicação, dos milagres, falando na linguagem do homem, esperando a liberdade desse homem que deve aderir, dizer sim, eu creio. O Senhor não invade o coração de ninguém, sempre espera essa adesão. É por isso que nós ouvimos na primeira leitura que o próprio São Paulo diz: não foi com a riqueza da palavra humana que viemos até vós, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio dessa sabedoria. São Paulo foi com temor e tremor anunciar o Evangelho a esse povo de Corinto. Ora, São Paulo não tinha poder em si mesmo, levava o poder de Deus, um Deus que se fazia mostrar por um homem fraco, simples, que até com medo estava. E quem foi alcançado? Aqueles que souberam ultrapassar aquela aparente fraqueza para dizer: Deus está falando por meio deste homem. Reconheceram, por uma graça de Deus, mas também porque o seu orgulho
e a sua prepotência não estavam tão altos como aquele dos outros que rejeitaram o anúncio. É isso que nós vemos também na cidade de Nazaré. A nós deixa assim impressionados, porque Nazaré era a cidade de Jesus, onde ele cresceu. Mas talvez exatamente por isso, aos mais soberbos e orgulhosos era tão difícil de acreditar. Porque não era ele o filho do carpinteiro, daquela família tão simples, todo mundo conhecia. Como é que agora está fazendo milagres? Né? Que história é essa que está falando com tanta autoridade, que agora lê a passagem referente ao Messias e diz: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Talvez inveja, talvez olhar e dizer: isso é uma pretensão da parte dele. E incrível é que Deus não fez cair tempestade do céu, não operou grandes milagres, exatamente porque eles não tinham essa abertura para acolher na simplicidade e simplesmente permitiu que a liberdade deles agisse. Isso nos deve dar um verdadeiro temor na nossa caminhada. Tantas vezes nós identificamos a ação de Deus. A ação de Deus porque meu familiar ficou curado. A ação de Deus porque Deus atendeu um determinado pedido. A ação de Deus porque quando eu rezo eu me sinto diferente. A ação de Deus porque a palavra de Deus, quando eu leio, ilumina os meus caminhos. A ação de Deus por um sacramento da confissão, no qual me sinto muito perdoado. Mas a gente pode não se apropriar dessas ações de Deus, como com os olhos bem abertos dizer: Deus está agindo, Deus está no nosso meio. É com a fé expectante assim, de quem diz isso de coração, que nós vamos poder acolher o poder de Deus que se manifesta. Sem a fé, Deus respeitará a nossa dureza de coração, a frieza do nosso coração. Ora, Jesus, nessa dinâmica, faz uma advertência muito forte a esse povo eleito, especificamente da cidade de Nazaré. O que acontece aqui, gente? O povo de Israel achava que ia ser salvo como que por uma pretensão. Nós já somos o povo eleito, então não é que a gente precise de conversão, não é que a gente precise disso ou daquilo, Deus já nos elegeu. É a pretensão de salvação, né, que pode ser um dos pecados contra o Espírito Santo, que é o que na doutrina da igreja nós traduzimos como o pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Não é porque Deus não quer perdoar, é porque a pessoa não está aberta a Deus, né? São várias as manifestações dos pecados contra o Espírito Santo. Um deles é esse achar que pronto, não preciso dobrar meus joelhos, não preciso mais buscar conversão, está ótimo, eu já sou do povo eleito, eu posso dizer, por exemplo, já sou padre, não, eu já faço parte da comunidade Shalom, não, já vou para a igreja no domingo, participo da missa no domingo, normalmente, né, fora da pandemia, então já estou salvo. Aí, gente, é que a gente se perde. Jesus, contra essa pretensão, vai citar duas pessoas que acolheram em uma simplicidade profunda, plena, imediata. A viúva de Sarepta, lá de Sidônia, não era do povo eleito. Chega Elias para ela e diz: tem farinha? Ela diz: tem, mas só tem para um pão para mim e um para o meu filho. E ele diz: não, faz primeiro para mim, que sou o profeta de Deus, e depois não faltará farinha no teu reservatório. E de fato, assim ela fez, acreditou, assim aconteceu. Naamã, o sírio, demorou um pouquinho mais para acreditar que aquela lepra ficaria curada nos rios de Israel, mas no final acreditou e ficou curado, assim foi alcançado.
Já estes de Nazaré resistiram até o fim. E mesmo com a advertência de Jesus, ao invés de baixarem as suas cabeças e dizerem, de verdade, somos orgulhosos, precisamos nos converter, não. Se ergueram mais furiosamente, levantaram-se e o expulsaram da cidade. E queriam até mesmo lançá-lo no precipício. Mas ainda não era a hora da oferta de Jesus. Ele simplesmente calou as multidões e passou no meio deles e continuou o seu caminho. Cuidemos, meus irmãos. Deus está passando no nosso meio. Cabe a nós abraçar com todas as forças da nossa alma e clamar: Senhor, dá-me fé, dá-me conversão, dá-me vida nova. Tu estás aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.